Olá, caríssimos irmãos em Cristo, mais uma vez reunidos para a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Ana Luz. O capítulo sugerido para hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, se-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe o seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeira, generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quanto este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhes faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Pois é, meus irmãos. Aqui está o nosso Evangelho de hoje. Bem-aventurados que são misericordiosos. Impossível ter misericórdia, Deus ter misericórdia daquele que não perdoa as ofensas dos outros, nem perdoa as suas próprias, que não entende, que não estende a mão àquele que precisa, que não tem generosidade, que só tem uma forma de satisfazer o seu orgulho. Isso, meus amigos, o Evangelho nos mostra todo dia para que estamos aqui, o que devemos fazer nessa nossa trajetória, nessa nossa jornada tão passageira. Bem, então, até o próximo encontro, queridos amigos, e fiquem com a alegria que vem de Jesus. Que assim seja. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu tô do lado de cá, mas preciso saber que você tá do lado de lá. Então, manda um joinha, faça seus comentários, se inscrevam no nosso canal, tá? Para continuar recebendo nossos vídeos, nossas mensagens. Quem sabe não seja aquela mensagem, aquela palavra, aquele conselho, aquele esclarecimento que você está aguardando. Hoje quero falar com vocês a respeito do que a gente cria de expectativa no outro. Eu sou responsável única e exclusivamente por mim, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo, pela energia que eu crio em torno de mim, pela minha assinatura, como disse o nosso professor, como ele vem dizendo sempre, pela nossa assinatura energética. O que é a nossa assinatura energética? É como a gente vibra, como a gente responde quando a gente é provocado pela vida, pelos acontecimentos da vida
pela convivência com o outro. Aquilo que eu tenho responsabilidade é aquilo que cabe a mim fazer. O que cabe a mim fazer, eu tenho que respirar, contar até 10, verificar qual é a melhor alternativa, qual é a melhor reação, ou se é melhor não ter nenhuma reação, e assim sucessivamente. Todos nós já sabemos que nós escolhemos aquilo que plantamos. Então, o que eu planto é responsabilidade minha. O que o outro planta é responsabilidade dele. Eu não posso fazer com que ele responda pelos meus atos, pelas minhas atitudes. Não. O outro é o outro. O que eu faço com o uso, como eu uso o meu livre-arbítrio, é responsabilidade minha. Então, cabe a mim procurar me entender, me conhecer, fazer melhores escolhas, tomar atitudes mais assertivas. Como espírito eterno que somos, sabemos que a colheita, ela é todo dia, assim como o plantio. O plantio, mesmo que eu não colha amanhã, porque tudo é devagar, não é plantar hoje e colher amanhã. Ou, sim, é plantar hoje, mas colher num amanhã próximo ou num amanhã futuro. E esse futuro pode ser ou não, ainda nesta encarnação, ou numa próxima existência. Como espíritas, crentes na filosofia espírita, como crentes na reencarnação, nós sabemos que às vezes plantamos numa encarnação e vamos colher em outra encarnação. Então, somos responsáveis pelo que plantamos. Não devemos cobrar do outro aquilo que ele não soube ainda plantar, ou aquilo que ele não soube escolher da forma como nós escolheríamos. Nós temos uma visão. O outro tem a visão dele. Da mesma forma que eu acho que a minha está correta, ele também acha que a dele está correta. Da mesma forma que eu quero que ele respeite o meu ponto de vista, eu também devo respeitar o ponto de vista dele. E assim as relações ficam menos conflituosas. Quando eu ajo porque o outro, esperando que o outro vá responder de determinada forma, eu crio uma expectativa no outro. E aí eu penso assim, vou seguir na direção A, porque eu sei, porque eu quero que o outro siga também. Mas, se o outro não segue, aí eu vou me frustrar, porque eu criei uma expectativa achando que o outro ia responder da forma como eu quis, da forma como eu queria, da forma como eu achava que era o correto o outro fazer. Eu tenho que fazer o meu correto, aquilo que eu tenho consciência de que é o correto para mim. Por quê? Nem sempre o que eu acho correto para mim, o outro vai achar para ele. E assim, meus irmãos, nós temos que caminhar
nos conhecer cada vez mais e cada vez menos depositar expectativas de resultados nas mãos dos outros. O que o outro faz, eu não gosto de falar é problema dele, mas também não deixa de ser. Mas o que o outro faz é escolha dele. Da mesma forma que eu escolho como me comportar, o que falar, que direção de carreira seguir, que direção de criação de filhos seguir, opções de livros para ler e assim sucessivamente, modo de viver. São escolhas que eu faço. E que eu, no ponto em que eu cheguei de conhecimento, ou de consciência, ou daquilo que é a minha verdade, daquilo que eu optei para mim, as escolhas que eu fiz para mim. Do mesmo jeito, o outro faz as escolhas de acordo com aquela bagagem que ele já adquiriu. Se a bagagem está correta, se a bagagem está acertada, corrigida, está num nível bom de lucidez, de crescimento moral, intelectual, é a bagagem de cada um. A bagagem dele é a dele, e a bagagem minha é a minha. Então, vamos tomar atitudes de acordo com aquilo que nós já aprendemos, de acordo com a consciência que nós já adquirimos, de acordo com a bagagem que nós temos, tomando consciência cada vez mais de que as minhas atitudes não devem prejudicar o outro. Se eu puder auxiliar, se ele vier até mim, me procurar, me perguntar, e eu puder ajudar, ótimo. Mas vou ajudar, ou vou falar, ou vou orientar de acordo com aquilo que eu acho que é a verdade, aquilo que eu já tenho conhecimento para mim. O que o outro vai fazer com aquele conselho, com aquela orientação, com aquela explicação, aí é responsabilidade do outro. Eu não posso esperar, eu falei para ele agir assim, então ele tem que agir assim. Não. Ele vai fazer como ele achar que deve fazer, na medida do conhecimento que ele tem, na medida do amadurecimento que ele tem. Então, nós temos que parar de esperar que o outro age de acordo com a minha expectativa. Eu não tenho que criar expectativa. E eu não posso também me frustrar, me magoar, porque o outro fez assim ou fez assado. Porque o outro só me magoa se eu deixar. Às vezes ele falou, provocou, se comportou da maneira que ele achou que deveria se comportar. Mas, como a gente não sabe, pode ser que ele não tinha a menor intenção de ofender, a menor intenção de machucar. E aí, quem resolveu, escolheu se magoar e ficar dolorida, fui eu. A decisão, a escolha foi minha. Eu escolho me magoar ou não com aquilo que o outro fala, com aquilo que o outro faz. Da mesma forma que eu às vezes posso falar coisas, tomar atitudes, me comportar de forma que pode magoar o outro. E aí? Então, cabe a nós, cada um na sua partezinha, cada um no seu quadrado, como a gente costuma falar, se perguntar, se observar, verificar o que está fazendo de melhor para si
seguir o seu rumo de forma a não prejudicar o outro. Se tiver que falar alguma coisa, faz aquela análise de consciência, pergunta se gostaria que fizesse o mesmo para com você. De repente não faz nada, de repente não fala nada. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Mas vamos lembrar sempre, o que o outro nos faz, o que o outro nos dá, é a bagagem que ele tem, é o que ele tem no momento que ele está. O que nós vamos receber e o que vamos fazer com o que recebemos é uma escolha minha. Inclusive, me deixar me magoar, me deixar entristecer. Não. Ouve, chacoalha, vê o que é verdade, aproveita o que dá para aproveitar e descarta o restante. Não se magoe com aquilo que o outro te ofertou. Se magoar é uma decisão nossa. Então, o outro está no momento dele, da mesma forma em que eu estou no meu momento. O meu momento ainda está atrasado? Com certeza. Mas em relação a quando eu comecei a me perceber, eu estou me melhorando? Ótimo, melhor para mim. Ah, mas o outro não tá. Aí o outro é problema do outro. O outro é que tem que despertar. Se eu ainda não me despertei para muitas outras coisas, imagina cada um dentro do teu mundo, da tua verdade, do teu momento, do teu caminhar, da tua passagem por essa jornada, por essa encarnação. Quando a gente começa a respeitar mais a opinião do outro, sabendo que ele vai dar aquilo que ele tem, da mesma forma que eu gosto, quando respeito aquilo que eu dou, que é aquilo que eu tenho, nossa convivência se torna mais pacífica. E assim nós vamos melhorando a nós e nos melhorando em relação ao outro. E a convivência com o outro vai ficando mais harmônica, mais pacífica. Então, o outro é o outro. A única pessoa que eu sou responsável por mudança, por melhorias, sou eu. Uma vez bem comigo, eu até consigo atingir, acalmar, levantar uma dúvida, colocar uma pulga atrás da orelha do outro. Mas lembre-se, nós só somos responsáveis pelo nosso crescimento, pelo nosso amadurecimento, pela nossa evolução. Luz e paz, fiquem todos com Deus. Boa noite, meus irmãos de caminhada. Espero que estejam todos bem nessa noite de hoje. Que essa noite possa ser uma noite de reconciliação. Reconciliação com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com os inimigos, com o seu anjo de guarda. Mas se reconcilie, tenha humildade, sabedoria, peça perdão, porque isso vai amenizar esse coraçãozinho sufocado, dolorido, amargurado. Tenham certeza que nosso Pai amado está nesse momento orando por cada um de vocês. Que a graça seja alcançada por cada um. Mas lembrem-se, vocês são responsáveis por isso. A espiritualidade age na espiritualidade. E vocês precisam agir aqui, na matéria. Não deixem para amanhã. Não deixem para com que outros tenham que fazer aquilo que vocês precisam fazer. Tenham força.
porque essa caminhada é longa ainda para muitos de vocês. E eu e nós estamos aqui orando para vocês, para os seus familiares, para que vocês alcancem a graça do nosso Pai amado. E diante disso, eu vou até Ele pedir para que Ele interceda na vida de cada um. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do teu ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Fiquem em paz, meus irmãos, que assim seja.